Futeboteco e Bet Nacional agora estão juntos, então se quiser fazer uma fezinha, clica no link na descrição e jogue com responsabilidade. Não tem ainda no futebol brasileiro um exemplo de SAF bem sucedido. Não tem. Nem o do Bahia, Zé. Não, a gente não consegue cravar que o Bahia deu certo como SAF. A gente precisa de um intervalo de tempo maior. SAF é muito recente no Brasil. É de, 2021 para 2022. Então a gente não tem 5 anos desse modelo, de uma lei que tem muitas brechas, de uma lei que não responsabiliza Dá pra ainda dizer os que donos. a SAF do Bahia é promissora. Claro, e é um modelo até que faz sentido. Tem uma racionalidade ali por trás, espero que dê certo. Mas ainda assim é muito incipiente. Agora, não dá para cravar, como muita gente se apressou em dizer, por exemplo, que a SAF do Botafogo era um sucesso, que a SAF do Vasco, cara, eu lembro na época da 777, mal tinha começado, só porque os caras fizeram 3 contratações. Olha aí, o Vasco já mudou de patamar com a SAF, algo que não acontecia há muito tempo. O Vasco pagando, né, para contratar um jogador, porque de fato o Vasco viveu uma época que só pegava jogador emprestado, ou o cara queria rescindir o contrato, queria jogar no Vasco. Mas, cara, olha o que fizeram com o Vasco, por exemplo. Isso é um modelo bem sucedido? E no Vasco, eu lembro, tomei muita pancada, e até eu sou vascaíno reconhecido, né? Eu nunca... Negou. Eu não saio dizendo por aí nos programas que eu sou vascaíno, mas quando me perguntam, eu digo. E a torcida do Vasco me deu muita pancada, porque na época eu critiquei a maneira como o Vasco virou SAF. Foi algo do dia para a noite, sem uma discussão profunda sobre isso, e o pior... virou SAF já com a proposta da 777. Então, internamente... Não é que ele virou SAF, virou uma empresa, agora vamos captar vamos abrir para vir uma empresa. Melhor proposta. Os caras já viraram SAF, Então, que é o que pode acontecer no Santos, cara. Então, exato. É o mesmo caminho, a mesma fórmula e usam muito bem a imprensa para isso. Porque ventilam lá, aí esse torcedor sedento por mecenato, como você citou, Rodolfo, o cara lê a manchete. A SAF do Vasco vale 1,5 bilhão. Cara, quê? Pô, 1 bilhão para contratar? me dá, eu mas- quero. Só que nesse 1,5 bilhão tem a dívida do clube, que na época do Vasco era mais ou menos 700 milhões. Tem possíveis investimentos divididos em temporadas. Tem investimento em estrutura. Quando você vai ver, cara, E o Flamengo arrecadando 2 bi por ano. o que sobra pro futebol, de fato, de investimento, de dinheiro novo, é irrisório. E o torcedor se ilude por isso, porque a comunicação não consegue dar esse contexto, explicar e... Cara, qual a necessidade de botar isso numa manchete, sendo que é algo que não existe de fato? A SAF do Vasco não valia 1,5 bilhão. E aí, na época, né, o pessoal brincando, agora virou Vasco da grana. Cara, o torcedor do Vasco se iludiu legal. Bom nome. Boa parte, foi... Vasco da grana. Foi brincadeira, né? E até na época falavam, não, agora com o Flamengo... Bom demais. Com o Flamengo não vai ser clássico dos milhões, é clássico dos bilhões. Cara, nesse nível. Cara, os caras criativos, velho. E aí vem uma 777, cara, que na época eu tentei investigar, você não conseguia ter informação ali básica sobre o que era a empresa, era tudo muito nebuloso. E aí até na época eu sugeri, né, de fazer uma investigação conjunta com outros veículos, porque era muito difícil acessar documentos, tinha conta em paraíso fiscal, a parte dos Estados Unidos ali não tinha nenhuma transparência. E mesmo nessa dificuldade, cara, se vendeu a 777 como algo confiável só por ter investimentos em outros clubes. E aí você ia observar os investimentos da 777, era só coisa que não deu certo. Tentou entrar no Sevilha, não funcionou. Tentou no Genoa também. E no Genoa, né? Um clube que luta contra rebaixamento no campeonato italiano. E venderam a 777 como algo confiável. E aí, internamente no Vasco, na época que eu questionei, eu falei, olha, vamos com mais calma, esse processo foi muito assodado no Vasco. Aí os dirigentes da época, né, a presidência do Jorge Salgado, disse, não foi assodado nada. Inclusive, fizemos uma auditoria. A SAF, a 777 passou por uma severa auditoria, é confiável. Sabe quem fez a auditoria da 777? Quem? A mesma que auditou os balanços fraudados das americanas. 40 bilhões de fraude, a maior fraude da história empresarial brasileira. A mesma auditoria auditou a SAF do Vasco. Que deve estar aí funcionando até hoje. Também. Muito bem. Sem nenhuma responsabilização. Provavelmente são eles que fazem a auditoria. Cara, isso criou a ilusão de que
o Vasco seria melhor do que o associativo, porque de fato o associativo do Vasco também é uma tragédia. Loucura. E, pô, houve caso de eleição no Vasco em que teve voto de pessoa já falecida. Bizarro. Mas ainda assim, um associativo ruim, às vezes, te oferece mais esperança do que uma SAF como essa. Uma provocação, rapidinho, Felipe. Boa. Provocação. Eu entendo tudo que você está falando, eu concordo com tudo que você está falando. Mas, quando você fala do processo do Vasco, você fala, eles se transformaram em SAF com uma proposta já de venda. A gente trouxe aqui o pessoal da Safiel, que na visão deles, por conta da questão de impostos, até mesmo Palmeiras e Flamengo com o tempo se tornarão SAF, o que não quer dizer que eles vão vender o capital deles para um dono. Hoje o Fortaleza é uma SAF, mas que pertence ao associativo. O que eu vejo é que da maneira também como a gente comunica, causa uma confusão na cabeça das pessoas. A confusão é o quê? Meu time vai virar SAF, logo meu time será vendido. E não há nada que ver uma coisa com a outra. Tornar-se SAF é você mudar o modelo de como ele é gerido. Pagamento de impostos, etc. Governança, etc. Mas, você não acha também que, por exemplo, a gente falar, pô, o associativo não é melhor modelo do que a SAF também, e demonizar a SAF como SAF, a gente não acaba, por vezes, passando um sinal trocado de como que... Porque qual que era a mensagem? A SAF é o caminho. A SAF não é o caminho. Mas também o clube associativo não é. E se a gente ficar nessa de que a SAF também agora, pô, estamos vendo aí que é tudo uma merda, será que a gente não corre o risco de também desinformar? No sentido de que, assim, eu acho que se você, juro pra você, cara, é uma impressão minha, talvez minha bolha seja muito pequena, não tenho pesquisa disso, mas se você perguntar pro torcedor da rua, você quer que o seu time vire SAF? Ele não vai atrelar isso a uma mudança de gestão, e sim a uma venda. Tipo, você quer que o Palmeiras vire SAF? Não, eu tô bem assim. Mas o Palmeiras pode melhorar como SAF, e como SAF a gente pode, inclusive, continuar participando da gestão do clube, o torcedor. Se o Santos tornar-se SAF amanhã, só que se ele mantiver 100% das suas ações como clube, o Conselho Deliberativo tem participação, os sócios têm participação, só que ele mudou o seu modelo, a política de pagar impostos, etc. Quando que a gente vai conseguir, enquanto imprensa, enquanto comunicadores, jornalistas, colocar isso para o torcedor de uma maneira um pouco mais clara? Porque hoje, desculpa, ninguém entende nada, inclusive às vezes eu acho que até o próprio jornalista não entende. Não, mas é muito difícil isso, porque de fato a gente precisaria, por exemplo, fazer um seminário de vários dias para discutir em profundidade e mostrar para o torcedor como funciona o modelo de SAF. E, de novo, eu não demonizo o modelo de SAF, porque há clubes geridos como empresas que podem dar certo. Fortaleza, por exemplo, se torna SAF de uma maneira correta, sem a ideia ali de vender, nesse sentido que você falou, de mudar o modelo, até pensando sempre em preservar 70% para o associativo, então, e aí, eventualmente, até pensar em abrir capital na Bolsa de Valores. Isso é muito positivo. Então, coisas desse tipo podem funcionar. Só que a gente sabe também que a intenção de muita gente é usar isso para, a partir do momento que vira SAF, eu tenho algo engavetado aqui no Santos, por exemplo. Claro você acreditaria na boa intenção dos dirigentes de virar uma SAF? Então, e isso, o torcedor que não acredita mais no modelo associativo, com muitos motivos para isso, com várias razões, também tem de entender que quem vai vender o seu clube é esse cara aí, da política apodrecida, dos conchavos. E você acha que esse cara vai ceder essa boquinha de graça? Ele vai... não, é porque eu penso no futuro do clube. Algum interesse tem. No caso do Fluminense, o Mário Bittencourt participaria como CEO de uma futura SAF, ganhando salário altíssimo de executivo. O que eu ia te perguntar, Breler, é quem saiu ganhando nessa história da 777 no Vasco? Não, o Vasco que não foi, né? O Vasco... Cara, o Vasco é tão azarado que conseguiu... A gente não tem um modelo bem sucedido, a melhor SAF, mas a pior a gente já tem. Essa é a do Vasco, de longe. Porque, cara, foi uma fraude empresarial. O clube caiu num golpe, caiu num esquema de pirâmide. Caraca. E, cara, isso é muito grave, porque o torcedor do Vasco está calejado há muito tempo. Então é um torcedor que vem de décadas de insucessos esportivos,
que no máximo viu o clube ganhar uma Copa do Brasil. Isso já ficou em 2011, tem 15 anos. Cara, esse torcedor, com a chegada da 777, foi tipo... Cara, agora a gente se livrou desse associativo de merda, esse associativo que não produzia nenhum bom quadro, que só gerava conflito, que só gerava descrédito pro clube na praça. E a gente enxergou a luz. E, de repente, o cara descobre que ali não existia nada, em que o Vasco acabou fazendo dívida para a própria 777, para se enrolar, como fez o Botafogo. E, nesse caso, se meteu num rolo ainda maior. Porque agora a revenda é praticamente obrigatória, porque o clube já virou SAF, então o associativo não existe mais, se desmantelou. E o clube não tem hoje recurso para dizer, olha, a gente tem um caminho para fazer uma SAF bem sucedida. Porque já está no desespero de novo. Precisa que alguém abrace urgentemente, porque o clube está em recuperação judicial.